ver aqui dentro deste lugar, no ajuntamento, é que Deus tem algo poderoso para a sua vida. Amém. Algo para ser revelado à sua vida. Algo para ser revelado para a sua família. Pouco passo gostaria de você abrir a sua vida em João 3. João, capítulo 3. Vamos ler João, capítulo 3, do 1 ao 3. Que diz assim, eu já vou ler. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade digo, aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Diga para a pessoa que está ao seu lado aí: agora eu sou filho de Deus. Vire para outra pessoa e diga: agora eu sou filho de Deus. Agora eu sou filho de Deus. Sabe, eu estava meditando nessa palavra e é interessante a analogia que Jesus faz com Nicodemos, quando ele diz para Nicodemos, para você entrar no reino do céu, para você alcançar o reino do céu, é necessário que você nasça de novo. E Nicodemos olhando aquilo e falou: mas que loucura é essa? Porventura eu, homem, já velho, posso voltar à barriga da minha mãe e nascer novamente? E Jesus, olhando para ele, disse: Nicodemos, não é isso que eu estou dizendo. Você tem que nascer da água e do Espírito, e você vai nascer de novo. E olhando essa passagem, eu comecei a meditar e olhar e ver que nós nascemos de novo, que eu e você nascemos de novo. Eu estava procurando na Bíblia, estava olhando a Bíblia, e eu achei muito interessante algumas coisas como fato. Se você pensar em fazer a passagem, você vê que lá no Jardim do Éden, quando o homem cai, quando o homem peca, quando o homem erra, Deus ele prepara algo, Deus ele esquematiza algo para o homem, ele esquematiza algo sublime para o homem, e diz que da semente da mulher haveria um que esmagaria a cabeça de Satanás, que da semente da mulher sairia um que esmagaria a cabeça de Satanás. E se você olhar a passagem do Velho Testamento, você vai começar a reparar que após aquilo se gerou uma geração de Sete, começou aquele povo, e logo depois disso veio Abraão, e logo após Abraão veio Isaac e Jacó, e logo após Isaac e Jacó veio o povo do Egito. E você começa a ver que Deus ele começa a prover o povo do Egito e traz aquele povo do Egito e coloca eles num deserto, onde eles estão tentados, onde eles estão perturbados, e muitas vezes eles se levantam contra Deus. Mas mesmo assim Deus não os destrói, porque Deus o amava. E você olha aí essa passagem e você começa a ver que aquele povo era rebelde, aquele povo era um povo destinado, e Deus não os destrói, Deus o amava. E o mais interessante disso é que quando você começa a estudar essa passagem, você vê que lá no Egito, eles começam a se levantar e começam a caminhar para o deserto, e no deserto eles tentando a Deus ainda nos faz promessas e cumpre essas promessas e coloca numa terra a que ele tinha prometido lá para Abraão. Ele tinha prometido lá para Abraão, porque era a promessa de Deus, e ele não pode voltar com a palavra dele. E quando aquele povo entra naquela terra, quando aquele povo entra naquele lugar, você começa a perceber, você começa a analisar a Bíblia e você vê que aquele povo começa a se afastar de Deus. Mas ali você vê a provisão de Deus. Você vê que Deus ainda continuava amando aquele povo. E Deus levanta juízes, Deus levanta profetas, Deus levanta sacerdotes para atender a necessidade e julgar aquele povo. E quando isso não bastasse, aquele povo se revolta novamente
que começa a falar, meu Deus, as nações têm reis, as nações têm reis, têm príncipes, e nós só temos sacerdotes. Nós só temos sacerdotes e juízes. E Deus fala, tudo bem, eles querem rei, daremos um rei mesmo, que Deus amava aquele povo. E naquele momento eles levantam um rei que não era um homem segundo o coração de Deus, que era segundo o coração dos homens. Mas a mentalidade de Deus, ele sabia que lá na frente haveria um homem que ele levantaria, que ele escolheria. E quando não é, você olhando as passagens, você vê que ele levanta um homem chamado Davi, a qual a Bíblia fala que não existia um homem segundo aquele coração. Aleluia. E quanto mais você começa a passar, você vê que havia reis, e passaram reis, depois de Davi, foram reis, começaram reis, e o povo continuava pelo mesmo. Mas em todo o Velho Testamento, você vê que Deus amava aquele povo. E havia uma promessa. E quando entramos no Novo Testamento, nós temos a Jesus de Nazaré na frente. O homem a quem as promessas deveriam se cumprir. O homem a quem as promessas deveriam se cumprir sobre a vida daquele homem, porque ele era verdadeiramente filho de Deus. E quando aquele homem se levanta, os judeus se levantam contra ele, os judeus o perseguem e os judeus os matam. Mas Deus ainda os ama. Sabe o que é mais interessante disso tudo? É que após esse homem ter morrido, que era verdadeiramente o filho de Deus, Deus olhou para aquele povo, e aquele homem tinha deixado 12 apóstolos, ou 12 seguidores, que começaram a incendiar aquela nação, começaram a incendiar. Mas o projeto de Deus era bem mais amplo. O projeto de Deus era bem maior. E Deus, ele escolhe um homem. E se você olhar para Isaías 42, capítulo 1 em diante, você vai ver que esse homem já foi predestinado a nascer. Vamos dar uma olhada. Olha aí, Isaías capítulo 42. Isaías 42, quem achou? Pode ler? Em voz alta, infante. Aqui está o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em que me comprar a minha alma. Porei o meu espírito sobre ele, e justiça produzirá entre as nações. Em alguns textos está escrito, justiça produzirá entre os gentios. Então, Deus levanta um homem que lá em Isaías 42 já tinha sido profetizado. E esse homem era um homem terrível. Esse homem era um homem fracasso. Esse homem era um homem que lutava contra o povo de Deus. Lutava contra a palavra de Deus. Mas Deus ainda o amava. E sabe o que acontece com esse homem? Esse homem, quando ele estava no caminho, ele, a Bíblia fala que havia cartas na mão dele para ajudar e para atender. Para atender as pessoas. E chegando no caminho, Deus derruba e mostra que ele é Deus na vida daquele homem. Sabe onde é que eu quero chegar com tudo isso? É que através desse homem, a você e a mim, foi pregado um evangelho chamado Evangelho da Graça. Amém. E sabe o que isso aconteceu? Aquilo que Jesus falou na vida de Nicodemos, aquilo que Jesus falou na vida de Nicodemos, através da graça, nós podemos alcançar. Você é nascido de novo. Amém. Você é escolhido por Deus. Você é um vencedor. Amém. Sabe por que eu digo isso? Porque diz assim em 2 Coríntios, capítulo 5, 17: assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não precisou de batismo, não precisou de nada. Quando você aceitou Jesus, ele se fez novo na sua vida. Aí você pode pensar, mas pastor, por que você levou? Você pegou o lápis de Gênesis e chegou até Atos dos Apóstolos para dizer isso, para que você entenda que você é filho de Deus. Lá atrás, as promessas que foram feitas para mim e para você. Amém. Lá atrás, as promessas que foram feitas para você e para mim. Nós somos herdeiros, você é filho. O que eu tenho visto muito hoje em dia é homens e mulheres, mesmo os que estão dentro da
que Deus te escolheu porque você é filho, você não precisa perguntar mais nada. Quando você aceitou, você nasceu de novo, você se tornou uma nova criatura. As coisas velhas, aquilo que você já fez, ficou lá no passado. Deus esqueceu de tudo e te fez uma nova criatura. Essa é a beleza da graça. É isso que nós entendemos. É necessário nascer de novo. Só que existe um processo, existem muitas pessoas que não entendem isso, existem pessoas que não compreendem isso, que estão dentro da igreja, que estão no meio da graça, mas ainda não nasceram de novo, não porque a palavra não alcançou elas, mas porque elas não receberam essa palavra, sabe? Eu olho muitas vezes dentro da igreja, da graça, e eu olho pessoas que às vezes elas parecem que estão com boletas ainda. Mas está na hora de nós largarmos as muletas. Está na hora de nós tomarmos posse de Efésios, capítulo 1. Está na hora de nós entendermos, Pai. Está na hora de nós entendermos nessa igreja. Está na hora de nós entendermos em todas as igrejas que o Senhor nos abençoou com toda a sorte de bênção. Não nos falta nada nos falta. Quando você olha o seu vizinho sacrificando, sabe o que é sacrificar? É fazer aquele jejum. Eu preciso fazer aquele jejum de 7 dias. Eu preciso fazer aquele jejum de 30 dias. Eu preciso fazer aquele jejum. E não é preciso mais fazer sacrifício nenhum. Sabe por quê? Porque Jesus morreu na cruz por você. É um sacrifício perfeito. Ele nos aperfeiçoou. Vamos ver também, 1 João capítulo 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Sabe como é que João começa isso? Amados, agora somos filhos de Deus. 1 João capítulo 3, 2. Você é filho de Deus, você é herdeiro da promessa. As promessas que foram feitas para você. As promessas que foram feitas para a tua família. As promessas que foram feitas para esta igreja. Amém. Foram feitas para os eleitos. Sabe? Outro dia nós estávamos na internet e o apóstolo nos contava uma história de uma pessoa que dizia assim. Ele falava para a pessoa: escuta, eu estou com uma família lá na minha igreja, eu estou ensinando eles a pregação da graça. E essa pessoa falava e dizia para ele: quem nasceu na lei vai viver na lei. Só que a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia nos ensina que a palavra da graça é para todos. Alguns podem alcançar pela fé, outros podem não alcançar, mas a palavra tem que chegar. A palavra da graça não é algo fechado, algo que tem que ser feito nas cavernas, algo que tem que ser feito escondido. A palavra da graça é algo que tem que ser alcançado nas praças, tem que ser alcançado nas multidões, porque esse país precisa se converter nessa palavra. Esse país precisa disso. As nações precisam disso. Eu estava conversando com o apóstolo semana passada, eu perguntava para ele: apóstolo, o que o senhor acha que daqui a 10 anos vamos estar com esse monte de igreja aí de prosperidade, com esse monte de igreja de sacrifício? Ele falava: mal, se continuarmos com nesse pique, daqui a 10 anos, a igreja de Jesus vai morrer. E sabe qual é o meu pensamento? É por isso que nós estamos aqui nessa noite, para nós deixar a palavra de Deus. É interessante. Eu tenho conversado com várias pessoas. Antigamente, antes de aceitar a graça, eu pensava: meu Deus, vai ser uma loucura pregar isso para as pessoas. Vai ser uma coisa doida começar a falar isso para as pessoas. Porque o sistema religioso contaminou muitas pessoas, contaminou muita gente. Mas sabe que comecei a perceber que quando você começa a falar na palavra da graça, as pessoas começam a aceitar. É isso mesmo, não pode ser, não é possível. Outro dia, eu chegava de frente do meu aparelho de televisão e eu olhava um pastor de uma certa denominação, e esse pastor ele mostrava 3 gravetinhos. Eu até contei com o apóstolo. Ele mostrava 3 gravetinhos e ele falava o seguinte: você vai passar na minha igreja, você vai pegar esses 3 gravetinhos, você vai levar para o seu serviço. Quando você chegar no seu serviço, você vai colocar os 3 gravetinhos
presente na frente da sua mesa. E o teu chefe vai olhar para ti e vai falar, ó, o que é isso? E ele vai ser a teu favor. E quando ele falava isso, ele citava a parte de Jacó, que Jacó colocou os filhos na frente e as ovelhas começaram a ficar amanhadas. Eu falei, mas que confusão é essa? A Bíblia já fala que nós somos abençoados. E quem é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se essa palavra é verdadeira, por que esse irmão está pregando isso? E eu digo uma coisa para você: quando você aceitar a palavra da graça, você não vai precisar mais de graveta. Quando você aceitar a palavra da graça, você não vai precisar mais de lente. Quando você aceitar a palavra da graça, você vai ser um vencedor de verdade. Você vai ser um predestinado, sabe por quê? Porque você vai deixar de ser um filho adotivo, você vai ser um filho legítimo. Amém. É isso que é bonito. O filho adotivo, ele fica perguntando, pai, eu posso? Pai, dá para fazer, porque é adoção. Ele ainda não sabe, mas o filho legítimo não. Olha, pai, eu posso, pega, filho, é teu, é tua herança. E você é filho legítimo. E a graça te dá esse direito. Antigamente, se você olhar na Bíblia, por isso que eu discorri todo esse texto. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que só os judeus podiam, só os judeus tinham direito. Mas a palavra da graça, ela abriu para você, abriu para mim, como foi profetizado em Isaías capítulo 42, primeiro. Para você chegou a graça, para você chegou o direito. Você é filho legítimo, você não é adotado. Aleluia! Você é filho. Hebreus capítulo 2, 11 a 14 diz assim: porque assim, o que santifica com os que são santificados são todos de um. Por cuja causa não se envergonham de se chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porém nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui, a mim, e aos filhos de Deus, aos filhos que Deus me deu. Devido como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilado se tinha o medo da morte. Isto é o diabo. O diabo foi aniquilado na sua vida. O diabo não tem poder sobre a sua família. O diabo não tem poder sobre essa terra, porque ele já foi destruído e aniquilado. Amém. E nós vemos muitas pessoas colocando medo no povo. Nós vemos muitas pessoas falando, ó, vem aqui, porque senão o capeta vai te pegar. Vem aqui, porque senão tranca a rua vai te pegar. Vem aqui, porque senão os iluminados vão te arrebentar. Eu digo uma coisa para você: pode alguma coisa contra você, porque Deus é com você, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Às vezes nós falamos isso várias vezes na igreja. Às vezes nós dizemos isso antes de dormir: se Deus é por mim, quem será contra mim? Às vezes você fala até para o irmão: não, irmão, não se preocupe, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas será que verdadeiramente estamos vivendo isso? Será que você não está se preocupando? Será que você não está com medo? O apóstolo Paulo fala que Deus não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de fortaleza. Amém. Você não pode andar com medo, porque você é filho de Deus. Você é separado por Ele. Você é predestinado para alcançar as coisas boas dessa vida, para alcançar as coisas boas que Deus, Ele confia em ti. E nessa noite, eu tenho certeza, se você tinha alguma dúvida que você é um predestinado, que você é filho de Deus, eu tenho certeza que isso caiu por terra. Sabe por quê? Porque às vezes nós ouvimos, e muitas vezes eu vi em alguns sites, em alguns lugares, dizendo: nossa, mas o evangelho é de Romanos, a Hebreus, e começa a falar que o evangelho só devemos pregar só as cartas de Paulo. Como é que eu posso refutar a Bíblia se lá em Isaías capítulo 42 já fala que a graça deveria alcançar para nós? Como é que eu posso aniquilar isso? Como é que eu posso destruir, acabar com o resto do livro, se lá em Gênesis houve uma promessa e eu tenho que ser participante dessa promessa? Porque se Deus mandou o seu filho, mandou o filho para esmagar a cabeça da serpente, se Deus mandou o filho para esmagar a cabeça da Satanás, está escrito lá em Gênesis, eu preciso saber isso. Sabe o que é mais lindo? É que Deus, Ele nos fez herdeiros da promessa de Abraão. Ele nos fez herdeiros de todas as promessas que estão contidas na Bíblia. Não por merecimento nosso, porque a Bíblia fala que não foi vós que escolheste, mas Ele escolheu. Você é escolhido por Deus. Você é separado. Você é um santo dos santos. Deus tem feito nós aqui para sermos santificados. Deus tem nos trazido aqui para sermos separados por Ele. E o mais importante, lê aí 1 Coríntios capítulo 6. É uma exortação do apóstolo Paulo contra o pecado e contra as obras da carne. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. 1 Coríntios capítulo 6, 12. Sabe o que significa isso? Que todas as coisas desse mundo são lícitas, mas nem todas te convêm. Se você
haja como filho. Sabe o que é mais importante que o filho? O filho ele expressa o caráter do pai. Se você olhar para o meu filho, você vai ver que o jeito de falar é igual ao meu. Você vai ver que o jeito de agir é igual ao meu. Outro dia eu estava conversando com a Daniela e ela começou a falar e ela disse um não, muito parecido com o não que o meu filho disse. E eu falei, nossa, como é que são as coisas? Nós somos verdadeiramente imagem e semelhança de Deus. Porque se o meu filho me expressa da maneira que eu me ensino, nós também nos devemos expressar com a maneira que Deus nos ensina. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm. Então por isso eu termino essa dizendo para você. Aceite o teu chamado como filho. Aceite o seu chamado como filho. Não ande de cabeça baixa, não pense que as promessas não são para você. Não pense que as coisas que estão no seu caminho não são para você. Mas eu digo uma coisa para você. Se você tomar por posse todas as promessas que estão na Bíblia, se você tomar por posse todas as promessas que estão contidas nesse livro, Deus ele vai te abençoar porque você é filho. Você pode aplaudir o Senhor.